Olá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre derivados usando a regra da cadeia. Bom, quando que eu vou usar a regra da cadeia? Quando eu tenho uma função composta. Quando que eu tenho uma função composta? Quando eu tenho uma função dentro de outra função, ok? Quando o argumento da minha funçãozinha f for uma outra funçãozinha g aqui, ok? Então, vamos lá. Nesse caso, o que eu tenho que fazer? Se eu tenho a função composta, f composta com g, o argumento da minha f vai ser minha funçãozinha g, e quando eu derivo, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar f, conservar g e multiplicar pela derivada de g, ok? Como que fica isso numa derivadazinha? Se eu tenho aqui, ó, eu tenho que a minha função f é o logaritmo e a minha função g 3x, ok? E aí a minha f', que a derivada vai ser quem? Eu vou derivar primeiro a f, que é ln. ln é 1 sobre x, se eu lembrar aqui, ó, a derivada de ln de x é 1 sobre x, então vai ficar 1 sobre o argumento. Usando a regra aqui do quociente, da função composta, que é a regra da cadeia, depois eu derivo pelo argumento. Vou multiplicar pela derivada de 3x. Então, a derivada de 3x aqui, ó, é 3. Então, vai ficar 3 dividido por 3x. 3 dividido por 3x aqui, ó, eu tenho 3 no numerador e 3 no denominador. Então, 3 dividido por 3 é 1. Então, eu tenho 1 sobre x. A minha derivada de ln de 3x, ok? Se eu tiver aqui, ó, cosseno de 4x. Lembrando que a derivada do cosseno, se eu derivar lá cosseno de x, eu tenho, tá? Menos seno de x. Então, eu preciso fazer essa recordaçãozinha aqui várias vezes, mas aí, se tiver que fazer, não se preocupa, vamos fazer essa recordação. Eu esqueci qual que é a derivada do cosseno, eu vou lá, busco na minha tabelinha, que eu sempre tenho uma tabelinha, e tô usando para derivar. Então, vamos lá. Derivada do cosseno de x. Então, se eu pensar aqui, ó, quem é minha f, quem é minha g, cosseno é minha f, e o 4x é minha g. Então, eu vou derivar cosseno, vai ser menos seno de quem? De 4x, porque o meu g aqui, ó, se eu lembrar aqui, ó, eu não derivo. Vezes a derivada de 4x. Ok? A derivada de 4x aqui, ó, é 4. Aqui eu não mudo mais, eu não mexo mais. Então, eu vou pegar esse 4, só vou jogar pra cá, ó. Tá? Então, vai ficar menos 4, que multiplica a derivada de... desculpa. Eu jogando 4 pra cá, vai ficar menos 4, que multiplica seno de 4x, que é a derivada de cosseno de 4x, ok? Então, aqui eu tenho a derivada de cosseno de 4x. Agora, se eu tiver uma raiz, eu também tenho uma função composta, tá? A minha f vai ser a raiz e a minha g o argumento da raiz. Porém, eu não consigo derivar símbolo. Então, eu tenho que escrever numérico. A raiz de forma numérica é meio, potência meia. Então, aqui para eu derivar, o que eu vou fazer? Eu vou dar o tombo na potência primeiro. Então, vai ficar meio, que multiplica. O que eu tenho aqui dentro da minha raiz, eu mantenho. Vai ficar meio menos 1. Que multiplica a derivada do que está dentro da raiz, que é meu argumento. Ok? Então, aqui eu tenho... A hora que eu faço meio menos 1, eu vou ter menos meio.
Então, eu vou ter, quem que eu vou ter aqui de resultado? Eu vou ter meio. Meu argumento eu mantenho. A minha potência aqui vai ficar menos meio. E a derivada de 2x mais 1 vai ficar 2, porque a derivada de 1 é 0. Então, vezes 2. Como aqui, lembrando que eu tenho potência negativa é 1 sobre o que eu tenho, então vai ficar meio. Se é 1 sobre 2x mais 1 elevado a meio, tá? Que é uma raiz quadrada. Elevado a meio, que é minha raiz, menos... Tá? Então, agora não tenho mais menos meio. Quando eu passei usando o inverso, fica positivo. Vezes 2, ok? Então, aqui eu tenho 1 que multiplica 1 que multiplica 2. Eu tenho 2. 2 que multiplica minha raiz, que multiplica 1 aqui, eu tenho 2 vezes 2x mais 1 elevado a meio. Bom, se eu tenho um número elevado a meio, eu vou voltar aqui, ó, se meio, voltei na raiz. Então, esse 2 com esse 2, eu tenho numerador e denominador 2 na multiplicação. Eu tenho 1. Então, aqui eu tenho 1 dividido pela a raiz. Essa é a derivada de raiz de 2x mais 1. Ok, pessoal? Então, assim, eu sempre passo a raiz pela potência numérica para poder fazer a minha derivada. Potência negativa vai ficar 1 sobre o argumento ali, que é onde que eu tá o número ou a função que está em potência negativa. Mudei, tá? Aqui eu tenho, fiquei 1 sobre a minha raiz só ficou com potência positiva. Meio menos meio virou meio, não fica negativo quando eu volto para o denominador, ok? Não posso esquecer disso, de forma alguma. Agora, aqui eu tenho cosseno de uma funçãozinha, tudo ao quadrado. Então, aqui eu vou estar usando a regra da cadeia. Por quê? Eu tenho duas vezes, né? Eu vou usar a primeira aqui, que eu tenho minha F, eu vou dar o tombo. E vou copiar o que tem dentro. Aí, vai ficar elevado a 1, certo? Vezes essa derivada. Então, a hora que eu vou derivar aqui, que eu já vou fazer direto, a derivada do cosseno, menos seno de x, menos 3x ao quadrado, vezes a derivada de x menos 3x ao quadrado. Derivada de x é 1. E a derivada de 3x ao quadrado vai ser 6x. Então, aqui eu tenho, vou fazer esse 2 eu posso fazer essa multiplicação aqui, eu vou jogar pra cá, tá? Então, esse termo eu vou jogar pra cá na frente. O meu menos também eu vou jogar aqui pra frente, ok? Então, vai ficar menos 2 vezes 1 menos 6x, que multiplica esse cosseno, que multiplica esse seno. Ok? Então, aqui eu tenho menos 2. E aqui eu tenho menos com menos mais, 12x, que multiplica cosseno de x menos 3x ao quadrado, que multiplica seno de x menos 3x ao quadrado. Aqui eu tenho a derivada
dessa funçãozinha composta aqui, ok? E assim eu posso usar função composta se eu estiver usando a regra do quociente, se eu estiver usando a regra do produto, não importa onde que eu estiver usando. Eu posso juntar todas as propriedades, regra do produto, do quociente, regra da cadeia, tudo junto no mesmo exercício, inclusive, ok? Bons estudos a todos!